Olá, vamos falar nessa aula acerca do usufruto, do uso, da habitação, dos direitos reais sociais e do direito real de uso do locatário. Ao final da aula, você conhecerá alguns detalhes importantes a respeito desses temas. Comecemos pelo usufruto. Usufruto é o direito real e temporário de usar e fruir uma coisa alheia de forma gratuita. O titular do direito real de usufruto denomina-se usufrutuário. Diz-se detentor do domínio útil, uma vez que a ele pertencem o uso e o gozo sobre a coisa. Seus direitos abrangem todo o valor econômico da coisa. Do outro lado, titular do domínio, o nu proprietário. Tem apenas a nua propriedade, despida dos direitos de usar e fruir. Consequentemente, pode-se dizer que apenas a essência da propriedade lhe pertence. Ao usufrutuário cabe, porém, usar e fruir as vantagens da coisa, alugá-la, emprestá-la, etc., mas não poderá mudar-lhe a destinação econômica sem expressa autorização do nu proprietário. A posse direta é do usufrutuário e a indireta do nu proprietário. O usufruto é um direito real, oponível a erga omnes, pois para que haja um usufrutuário é necessário que o resto da comunidade não seja, não é mesmo? Direito real que é dotado de sequela, seguindo a coisa aonde quer que ela vá. Daí, se o nu proprietário vendê-la, não se desfaz o usufruto, a não ser que o usufrutuário consinta. O seu objeto pode ser um bem móvel ou imóvel, corpóreo ou incorpóreo. Logicamente, o Instituto se amolda muito mais aos bens duráveis. Assim, pode constituir sobre uma casa um lote de ações, etc. Apesar de teoricamente possível, não se aconselha gravar um automóvel com um usufruto muito longo. Por essa razão, a doutrina denomina o usufruto sobre coisas consumíveis ou deterioráveis, como os automóveis, de quase usufruto ou usufruto impróprio. Salvo disposição contrária no título constitutivo, o usufruto do principal abrange os acessórios e acrescidos. O direito de fruir importa a faculdade de extrair as utilidades e vantagens da coisa, estendendo-se aos seus frutos, acessórios e acrescidos, a não ser que haja cláusula expressa em contrário. Ok? Quanto ao prazo, o usufruto, diferentemente da enfiteuse, será sempre temporário. Não obstante, o seu termo final pode ser certo ou incerto. Será certo se determinado. Assim, pode instituir-se o usufruto por 10 anos consecutivos. Será, entretanto, incerto se indeterminado, por exemplo, no caso de se estender por toda a vida do usufrutuário. Morrendo este, extingue-se o usufruto, daí não ser perpétuo. Se o seu titular for pessoa jurídica, não havendo termo final certo, presume-se que sua duração seja de 30 anos. O usufruto pode, outrossim, se subordinar à condição resolutiva. Implementada que seja, extingue-se o usufruto. Assim, se o usufruto for instituído a favor de um certo indivíduo até que ele se case, no momento em que ele venha a se casar, extinto estará o usufruto. Por fim, o usufruto será gratuito. Se o usufrutuário tivesse que pagar uma contraprestação periódica pelo usufruto, tratar-se-ia de simples locação, mero direito de crédito. O proprietário sequer poderia ser chamado de nu proprietário, uma vez que teria a fruição da coisa. Bem, o usufruto se institui por convenção, como nas doações, nos casamentos, etc. Também por testamento, por uso capião em favor de uma pessoa que não o tenha adquirido do dono e por lei. Por convenção inter vivos, o usufruto constitui-se normalmente nas doações. A doa certo patrimônio a B e reserva o usufruto para si mesmo ou para um terceiro. A constituição poderá ser causa mortis,
quando em testamento. Nesse caso, o testador deixa os seus bens a uma pessoa e reserva o usufruto a uma outra. O uso capião do usufruto é bem menos frequente. Vamos imaginar que A deixa os seus bens em testamento a B, reservando o usufruto vitalício a C. Passados 10 anos, o testamento vem a ser anulado. Em consequência da nulidade, C perderia o seu direito de usufruto. Ocorre que, apresentando o justo título, que é o testamento nulo, demonstrando sua boa-fé e o transcurso do prazo, além da posse pacífica, ininterrupta e com vontade de usufrutuário, poderá requerer seja declarado o uso capião ordinário do usufruto, não da propriedade, apenas do usufruto. Entendido? O usufruto poderá ser ainda constituído por lei. É a hipótese do usufruto dos pais sobre os bens dos filhos menores sob seu poder. O ato de constituição está sujeito ao registro no ofício imobiliário se recair sobre imóveis, a não ser que resulte da própria lei, como o usufruto dos pais sobre os bens dos filhos sob poder familiar. Nesse caso, não há falar em registro. Quais os direitos do usufrutuário? O usufrutuário tem a posse direta, o uso, a administração, a percepção dos frutos, mas não pode destruir a coisa nem aliená-la. Não pode, tampouco, alienar o seu direito de usufruto, nem a título oneroso, nem a título gratuito. Se o usufruto recair sobre títulos de crédito, notas promissórias, duplicatas, letras de câmbio, por exemplo, o usufrutuário poderá cobrar a dívida representada pelo título e fruir os juros desse dinheiro, que deverá ser aplicado em títulos da mesma natureza, letras de câmbio, por exemplo, ou em títulos da dívida pública, com cláusula de correção monetária. As aplicações em títulos da dívida pública são geralmente as aplicações normais que se fazem nos bancos. Quais os deveres do usufrutuário? Inventariar desde logo os bens recebidos, determinando-lhes o valor. Este inventário é garantia do nu proprietário, que poderá exigir a restituição desses bens, fim do usufruto, e proteção do usufrutuário, que terá a tranquilidade de nada ter que restituir além do que haja sido inventariado. Outra obrigação, oferecer caução real ou fidejussória de restituição. O usufrutuário deverá oferecer bens em hipoteca, penhor, anticrese, ou alienar fiduciariamente bens, ou então deverá apresentar um fiador que garanta o nu proprietário da restituição dos bens. Caso não queira ou não possa dar essa garantia, o nu proprietário ou terceiro administrará a coisa em favor do usufrutuário. Não haverá o dever de prestar caução quando o instituidor for o próprio usufrutuário. Isso ocorrerá nas doações em que o doador se reserve o direito de usufruto. Tampouco será necessária a caução se o nu proprietário dispensar o usufrutuário dela. Bem, outro dever do usufrutuário: conservar a coisa às suas custas, salvo reparações necessárias, extraordinárias e de alto valor que correm por conta do nu proprietário. Quanto às reparações necessárias, o nu proprietário tem direito de receber juros sobre o que despender. Se não as realizar, o usufrutuário poderá delas se incumbir, cobrando do nu proprietário a importância gasta. Despesas de alto valor consideram-se as que ultrapassarem 2/3 do rendimento líquido da coisa, calculado no período de 1 ano. Outra obrigação do usufrutuário: pagar os encargos que recaírem sobre a coisa, como tributos, foros, condomínio, seguro, etc. Outra obrigação: defender a coisa do ataque de terceiros.
através das ações possessórias, principalmente. Como se dá a extinção do usufruto? Morte do usufrutuário, advento do termo, se constituído com o termo final certo, implemento da condição, quando subordinado à condição resolutiva, consolidação, que ocorre quando o usufrutuário se torne dono da coisa. A propriedade se consolida em suas mãos. Por exemplo, o nuproprietário morre, deixando seus bens ao usufrutuário. Ou o usufrutuário compra os bens do nuproprietário, dentre outras hipóteses. Cessação da causa, se for constituído em razão de causa determinada. Se uma pessoa deixar bens em usufruto da Santa Casa, a fim de que ela cuide de doentes cancerosos, vindo a usufrutuário, no caso a Santa Casa, deixar de prestar esse tipo de assistência, extinto estará o usufruto. Perecimento do objeto. Se o objeto perecer sem culpa do usufrutuário, havendo seguro, subroga-se o usufruto no valor da indenização. O mesmo ocorrerá se o objeto perecer por culpa de terceiro. O usufrutuário terá usufruto sobre a indenização paga pelo terceiro. Outra hipótese de extinção, culpa do usufrutuário, que aliene a coisa ou usufruto, deixe-se arruinarem os bens, deixe de cumprir condição suspensiva, deixe de aplicar o capital adequadamente se o usufruto recair sobre títulos de crédito, dentre outros. Outra hipótese, renúncia do usufrutuário ao seu direito de usufruto. Outra hipótese, extinção da responsabilidade ou da pretensão, enfim. Prescrição do nuproprietário pela entrega da coisa exigida em ação real do usufrutuário para se emitir na posse dos bens sobre os quais recaiam o seu direito. Vamos supor o seguinte exemplo. Uma pessoa recebe em usufruto uma fazenda que esteja na posse do nuproprietário. Ela terá 10 anos, conforme o artigo 205 do Código Civil, para intentar uma ação de imissão na posse contra o nuproprietário. Escoado o prazo, extingue-se por meio da prescrição a pretensão do usufrutuário ou, por outro lado, a responsabilidade do nuproprietário pela entrega da coisa, consolidando-se a propriedade plena nas mãos do nuproprietário. Bem, falemos agora do uso, da habitação e dos direitos reais sociais. Tudo entendido a respeito do usufruto, ok? Bem próximo dele, nós temos o uso. Tal é a sua semelhança ao usufruto que alguns autores consideram errônea a posição do Código Civil em tratar dos dois institutos separadamente. O uso seria uma espécie de usufruto mais limitado, totalmente fora de moda na atualidade, diga-se de passagem. Uso é o direito real que confere ao usuário, ou seja, ao titular, utilização gratuita e temporária de uma coisa alheia para atender a necessidades suas ou de sua família. Dado o contorno que lhe conferiu o Código Civil, o uso não é compatível com as pessoas jurídicas. É um instituto tipicamente familiar, embora não haja vedação expressa à sua concessão a uma pessoa solteira. De fato, o artigo 1412 e seus parágrafos do Código Civil referem-se sempre às necessidades do usuário e de sua família. Numa interpretação mais literal, nem mesmo a pessoa solteira poderia ser titular de uso, mas isso é muito literal. O uso será instituído como usufruto por ato inter vivos, doação em que o doador se reserve o uso, ou mortis causa, testamento. As limitações que sofre dizem respeito aos poderes do usuário que se limitam à utilização que atenda às suas necessidades ou de sua família. Dessarte, não poderá ceder o exercício do seu direito nem a título gratuito, nem muito menos a título oneroso. Tampouco poderá ceder a própria coisa, objeto do usufruto,
como pode fazer o usufrutuário. Em outras palavras, o usuário não poderá alugar ou emprestar a coisa. No mais, aplicam-se ao uso todas as disposições referentes ao usufruto, a não ser as incompatíveis com a sua natureza, tais como a obrigação de prestar caução. Ok? Entendido? Mais restrito ainda que o uso é o direito real de habitação. Ocorre quando o direito consistir em utilizar temporária e gratuitamente um imóvel alheio para sua residência ou de sua família. Como vimos, devido às semelhanças entre os institutos, aplicam-se ao uso e à habitação, no que for compatível, é lógico, as disposições do usufruto. É muito comum o direito de habitação vidual concedido ao cônjuge ou ao companheiro viúvos quando o casal possuir apenas um imóvel residencial. Enquanto viver, o viúvo terá direito real de habitação sobre o imóvel em que vivia com o falecido. Entendido? Em 2007, foram criados pela Lei 11.481 dois novos direitos reais, espécies de uso, denominados direitos reais sociais. São o direito de uso especial para fins de moradia e o direito real de uso. O direito de uso especial para fins de moradia se inseriu no artigo 22A da Lei 9.636 de 98 e consiste na concessão de uso especial para fins de moradia aos possuidores ou ocupantes de imóveis da União, inclusive terrenos de marinha e acrescidos, excluindo-se os imóveis funcionais, vejam bem. É um direito real incluído expressamente na lista do artigo 1225 do Código Civil. Para adquirir o direito de uso especial para fins de moradia, o indivíduo deverá preencher os requisitos da medida provisória 2220 de 2001. Segundo o caput do artigo 1º dessa medida provisória, adquire o direito de concessão de uso especial para fins de moradia o sujeito de direitos que houver exercido posse contínua e inconteste até 30/6/2001 por 5 anos em área urbana, pública, de até 250 metros quadrados, com a finalidade de uso para moradia própria ou da família. Para que a aquisição se dê, o ocupante não pode ser titular de outro imóvel, seja na qualidade de proprietário ou na qualidade de concessionário. A concessão de uso é conferida gratuitamente e apenas uma única vez ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do seu estado civil. Quando ocorrer de a área ser maior que 250 metros quadrados, a concessão do uso poderá ocorrer se a ocupação se der por várias pessoas de baixa renda e for difícil identificar a fração do imóvel ocupada por cada possuidor. A concessão será, neste caso, coletiva, estabelecendo um uso comum pró-indiviso semelhante ao condomínio. Admite-se, porém, o fracionamento do imóvel em porções não superiores a 250 metros quadrados por contrato escrito entre os concessionários. Também aqui é necessário que os possuidores não sejam proprietários ou concessionários de qualquer outro imóvel rural ou urbano. Seguindo um paralelismo com o uso capião, é permitida a accessio possessiones para efeito de concessão de uso especial para fins de moradia. Por outros termos, um ocupante pode somar à sua a posse dos ocupantes anteriores. O direito à concessão de uso especial para fins de moradia é assegurado também àqueles que ocupem imóveis públicos urbanos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que regularmente inscritos no órgão competente. O tamanho máximo também é de 250 metros quadrados. No caso
de a ocupação acarretar risco à vida ou à saúde dos ocupantes por estar o imóvel, por exemplo, sujeito a desabamento, o Estado deverá permitir o exercício do direito em outra área. Entendido? O Estado poderá, outrossim, alterar o local por sua iniciativa, permitindo que o direito se exerça num imóvel diverso daquele em que o particular iniciou a posse. Isso ocorrerá quando o imóvel for de uso comum do povo, destinado a projeto de urbanização de interesse da defesa nacional, da preservação ambiental e da proteção dos ecossistemas naturais, reservado à construção de represas e obras congêneres ou situado em via de comunicação. Para adquirir o título de concessão de uso, o particular deve se valer da via administrativa. Em caso de recusa, pode recorrer à justiça. O prazo para decisão na esfera administrativa é de 12 meses, contados a partir do protocolo. No caso de ação judicial, a sentença de natureza declaratória decidirá a respeito da existência ou inexistência dos pressupostos para a concessão do uso. O título, seja administrativo, seja judicial, é o documento hábil para o registro. O direito de uso especial para fins de moradia é transferível por ato inter vivos ou mortis causa. Pode ser transmitido gratuita ou onerosamente. Extingue-se o uso para fins de moradia caso o concessionário dê destinação diversa ao imóvel que não seja moradia, ou caso o concessionário adquira a propriedade ou a concessão de uso sobre outro imóvel rural ou urbano. Na hipótese de a ocupação do imóvel ser para fins comerciais, poderá ser concedido o uso que gerará tão somente direito de natureza creditícia, ou seja, haverá uma espécie de comodato sobre o imóvel. Entendido? Bem, outro direito real social é o direito real de uso. Embora o nome confunda com o próprio uso que nós acabamos de estudar, ele consiste na transferência do Estado para um particular ou outro ente estatal da faculdade de usar um imóvel público. Ao contrário do uso especial para fins de moradia, o direito real de uso se estabelece por iniciativa do ente público. É necessária, assim, a prática de um ato administrativo vinculado, que obedeça aos pressupostos legais. Vamos ver um exemplo. Um certo município pode utilizar-se desse instituto como forma de atrair uma universidade para o seu território. Ele pode conceder à universidade em questão um direito real de uso sobre um imóvel público, a fim de que a universidade nele instale o seu campus. O mesmo se diga de um imóvel público desocupado cedido em regime de direito real de uso a um hospital particular. Para que haja eficácia transmissiva do direito real, é necessário o registro imobiliário do termo de concessão, que neste caso tem natureza constitutiva. Aplicam-se ao direito real de uso e ao direito de uso especial para fins de moradia, naquilo que for possível, as normas do uso e do usufruto. Ok? Entendido até aí? Para finalizar, vamos ao direito real de uso do locatário. O contrato de locação de bem móvel ou imóvel, seja residencial ou não residencial, urbano ou rústico, uma vez que contenha cláusula de proteção contra terceiros adquirentes e uma vez que seja levado ao registro de títulos e documentos, se móvel, ou ao registro imobiliário, se imóvel o seu objeto, deverá ser respeitado por quem quer que venha a adquirir o bem das mãos do dono. Vamos ver um exemplo? A aluga o seu apartamento a B. O contrato contém a dita cláusula
e é levado ao registro imobiliário. Se o A vender o seu apartamento, o comprador deverá respeitar o contrato enquanto viger o prazo. Vê-se claramente que o direito de uso de B, locatário, opõe-se erga omnes e é dotado de sequela. É um verdadeiro direito real, embora não figure na lista do artigo 1225 do Código Civil. Para que o locatário se torne titular do direito real de uso, é necessário que se preencham alguns requisitos. O contrato tem que ser escrito, o prazo da locação deve ser determinado e o contrato deve ser levado ao órgão registral adequado, ou seja, ao cartório de títulos e documentos, se o bem for móvel, e ao cartório de registro de imóveis, se o bem alugado for imóvel. O direito real do locatário sofrerá as restrições impostas no próprio contrato e durará pelo prazo previsto. Muito bem, ficamos por aqui.